Parece azeite, cheira a azeite, mas será realmente azeite? A resposta pode surpreendê-lo. A fraude alimentar é um crime silencioso, mas generalizado, que afeta os consumidores diariamente, muitas vezes sem que eles percebam. Seja azeite extra virgem diluído com alternativas mais baratas, peixe caro substituído por uma espécie de qualidade inferior, ou queijo parmesão que não contém parmesão algum, o engano é comum na indústria alimentícia. Este problema global não só esvazia as carteiras dos consumidores, como também ameaça sua saúde e segurança. Estimativas sugerem que pelo menos 1% da indústria alimentar global é impactada por práticas fraudulentas, levando a perdas de até 40 bilhões de dólares por ano. Somente nos Estados Unidos, acredita-se que até 10% dos alimentos comercializados tenha sido adulterado de alguma forma. Isso significa que, se você sair do supermercado com um carrinho cheio de 10 itens, é provável que um deles não seja o que diz ser. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos classifica a fraude alimentar como adulteração motivada economicamente. Este termo abrange uma série de práticas enganosas, incluindo produtos falsificados, diluição, substituição e rotulagem incorreta. Essas ações fraudulentas são frequentemente impulsionadas pelo lucro, mas suas consequências vão muito além das perdas financeiras. Os consumidores podem ser expostos a alérgenos desconhecidos, aditivos prejudiciais ou até mesmo substâncias completamente não comestíveis. Certos produtos são mais vulneráveis à fraude do que outros, especialmente aqueles que são caros ou difíceis de identificar apenas pela aparência. O azeite tem sido alvo de engano há milhares de anos devido ao seu alto valor de mercado. Fraudadores podem misturá-lo com óleos mais baratos e usar aditivos, como beta-caroteno e clorofila, para imitar a cor e o sabor naturais do azeite extra virgem. Uma garrafa rotulada como 100% extra virgem pode, na realidade, conter pouco do produto genuíno. Especiarias são outra categoria comumente afetada pela fraude. Especiarias de alto valor, como açafrão, podem ser acrescidas de caus de plantas ou outras substâncias para aumentar o peso e maximizar o lucro. Até especiarias amplamente utilizadas como manjericão e pimenta em pó são frequentemente adulteradas. Muitos consumidores teriam dificuldades em perceber a diferença entre açafrão autêntico e uma mistura de enchimentos cor de laranja ou marrom moídos. A fraude com frutos do mar é outra preocupação crescente. Os Estados Unidos importam até 85% de seus peixes, mas apenas 2% dos frutos do mar importados são inspecionados pelos reguladores. Fraudadores aproveitam essa falha, substituindo peixes de menor qualidade por variedades mais caras. Filés de peixe branco muitas vezes parecem semelhantes, tornando quase impossível para o consumidor comum distinguir entre o verdadeiro pargo vermelho e uma alternativa mais barata. Apenas um chefe experiente ou peixeiro pode identificar a diferença com certeza. A fraude alimentar vai além das prateleiras dos supermercados e atinge também a indústria de restaurantes. Mesmo estabelecimentos de alto nível podem, sem saber, servir produtos falsificados ou mal representados. Por exemplo, um restaurante de alta gastronomia pode anunciar carne de Kobe quando, na verdade, a carne provém de uma raça completamente diferente de gado. O engano é tão generalizado que até os próprios fabricantes de alimentos podem ser vítimas de fraude ao longo da cadeia de suprimentos. Enquanto alguns casos de fraude alimentar envolvem simples substituições, outros introduzem substâncias não alimentícias nos produtos. Cerca de 14% dos casos de fraude relatados incluem o uso de enchimentos não comestíveis. Em um caso infame, queijo parmesão ralado vendido sob uma marca bem conhecida foi encontrado com altos níveis de celulose, um agente antiaglomerante derivado de polpa de madeira. Embora a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA permita uma pequena porcentagem de celulose no queijo, os níveis encontrados nesses produtos excederam amplamente o limite permitido. A empresa responsável foi multada em $5.000 e seu presidente foi condenado a serviços comunitários e liberdade condicional. O impacto da fraude alimentar na saúde pública é difícil de medir, mas as consequências podem ser graves. Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças estimam que 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos sofram de doenças transmitidas por alimentos a cada ano. Surpreendentemente, a causa da doença permanece não identificada em cerca de 40 milhões desses casos.
Embora nem todas essas doenças estejam diretamente relacionadas à fraude alimentar, os números sugerem que as práticas fraudulentas podem desempenhar um papel significativo. O problema se intensificou durante a pandemia global, com incidentes de fraude alimentar alcançando 21% de todos os casos registrados no ano de 2021. À medida que as cadeias de suprimentos foram interrompidas e a demanda por certos produtos disparou, as oportunidades para engano cresceram. Os rótulos foram manipulados, ingredientes foram trocados e os consumidores ficaram com pouco recurso. Apesar da longa história da fraude alimentar, a fiscalização continua sendo um desafio. O principal papel da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, garantir a segurança alimentar, não regular rótulos enganosos. As penas criminais por fraude alimentar muitas vezes são mínimas, tornando-a uma atividade lucrativa para aqueles dispostos a correr o risco. Enquanto um traficante de drogas pego importando substâncias ilegais enfrenta sérios anos de prisão, um fraudador que ganha 80 milhões de dólares importando mel adulterado pode receber nada mais do que uma multa. Para combater a fraude alimentar, os consumidores são incentivados a estar vigilantes ao fazer compras. Especialistas sugerem fazer 5 perguntas-chave antes de realizar uma compra. Primeira, que tipo de produto é? Produtos caros ou de alto risco exigem uma análise extra. Segunda, você consegue reconhecer a diferença entre versões autênticas e fraudulentas. Terceira, você confia no fornecedor ou no varejista? Quarta, você está comprando online, onde as cadeias de suprimento são mais difíceis de rastrear? Finalmente, se algo parecer suspeito, você está disposto a relatar. Varejistas legítimos valorizam o feedback dos clientes e levam as reclamações a sério. A luta contra a fraude alimentar exige um esforço conjunto de consumidores, empresas e reguladores. Métodos de teste aprimorados, leis mais rígidas e maior transparência na origem dos alimentos podem ajudar a reduzir a fraude. No final, o objetivo é criar um sistema onde os fabricantes de alimentos possam se concentrar em produzir produtos seguros e de alta qualidade sem precisar ficar olhando por cima do ombro o tempo todo. Embora existam muitos problemas urgentes no mundo de hoje, preocupar-se se o seu queijo parmesão é realmente parmesão não deveria ser um deles. Até que uma fiscalização mais rigorosa e melhores medidas de prevenção estejam em vigor, os consumidores devem permanecer cautelosos e informados para se protegerem de serem enganados no supermercado.